Olá pessoal, aqui é o professor Viegas, sou tutor de CF1 no Polo Macaé e vamos resolver hoje uma questão de uma P3 já passada, tá? Bastante tempo, na verdade, P3 de 2014.1. Lá esse arquivo você pode encontrar na plataforma, tá? Nas APIs antigas. Essa é a P3.1, tá? Tem duas AP3 no mesmo arquivo e eu vou resolver a questão 4 dessa P3, que é uma questão de álgebra vetorial, tá? Então eu vou ler a questão e eu reproduzi o desenho aqui, tá? Então você pode acompanhar aí no arquivo. A questão diz o seguinte: os vetores D1, que vale 21i menos 21j quilômetros, e D2, que é esse aqui, que vale menos 30j quilômetros, representam dois deslocamentos sucessivos realizados no plano XY, representados nessa figura. O vetor unitário i tem a direção do eixo AX, está representado aqui no cantinho, e aponta no sentido positivo desse eixo, como de costume, né? E o vetor unitário j tem a direção OY e aponta no sentido positivo desse eixo também, nada diferente do padrão. E aí vem o que ele pergunta. Eu vou ler todas as perguntas, depois a gente faz uma a uma, tá? Primeira pergunta, letra A. Ele pede: desenhe na figura o vetor deslocamento total, que ele chama de D3. Então, olha só, na letra A, ele vai pedir para a gente para desenhar o D3. E ele define o vetor D3 como deslocamento total, sendo, portanto, a soma de D1 com D2. A soma dos dois deslocamentos. Então, a letra A só pede para desenhar ele aqui, tá? Na B, ele também pede para desenhar os vetores componentes de D3, D3x e D3y. Eu vou colocar aqui também. Na B, ele pede para desenhar D3x e D3y, ou seja, os vetores componentes da força D3 que você definiu na letra A. Na C, escreva os valores das componentes D1x, D1y, D2x e D2y dos vetores D1 e D2. Então, ele quer os valores das componentes de D1 e de D2. Ok? Ele quer os valores. D, calcule as componentes D3x e D3y. Então, ele quer agora os valores de D3x e D3y. E não é para medir no desenho, ele deixa isso bem claro. Então, você tem que calcular elas realmente, tá? Letra E, calcule o módulo de D3 e o ângulo que ele faz com o eixo OX, horizontal. Identifique esse ângulo na figura 4 como θ3. Também não é para medir nada no desenho, tem que fazer os cálculos. E por último, F, desenhe na figura 4 os vetores de posição RA e RC dos pontos A e C. Aqui eu tenho 3 pontos A, B e C que são ligados aqui pelos vetores, tá? Então vamos começar. A primeira coisa que ele pede na letra A é para desenhar o vetor D3. O vetor D3, sendo a soma de dois vetores, existe um método gráfico de soma de vetores que você simplesmente coloca um vetor atrás do outro, né? O início de um vetor na ponta do outro, e o vetor soma ele vai do início do primeiro ao final do último. Então, o vetor soma de D1 mais D2 é justamente esse vetor que vai do início do primeiro ao final do último, ou seja, de A até C. Então, eu posso simplesmente fazer o desenho de um vetor que vai de A a C. E esse vetor, por definição, ele é a soma dos vetores D1 e D2, que seguem por outro caminho, mas iniciam e terminam no mesmo ponto. Então, esse vetor aqui é o vetor D3, ok? Está resolvida a letra A. Simplesmente, simples assim, tá? Bom, letra B ele pede: desenhe na figura 4 os vetores componentes de D3x e D3y, tá? Eu vou desenhar os componentes em azul para diferenciar. Como é que eu faço as componentes, pessoal? Eu tenho que decompor, né, esse vetor no eixo x e no eixo y, tá? Então, eu tenho que descobrir quais são os vetores vertical e horizontal, se forem vertical e horizontal, esses eixos, que somados dão o D3. Eu sei que D1 e D2 também dão D3, mas eles não são perpendiculares entre si, não estão no eixo x e y, então não são eles, tá?
Na prática, como é que eu faço? Cada ponta do vetor D3, você vai traçar uma reta perpendicular a cada um dos eixos. Você pode desenhar no próprio eixo, ou você pode desenhar ele aqui flutuando no ar. Bom, se eu começar aqui pelo ponto C, desenhar uma reta paralela, ou melhor, perpendicular ao eixo X, aí eu vou seguir por esse mesmo caminho aqui, em cima do vetor D2. Eu tenho esse ponto aqui. No ponto A, eu faço a mesma coisa. Agora, entre os dois pontos, eu tenho o início e o final do vetor componente. Olha só. Esse aqui que eu estou desenhando em azul, então, vai ser a componente x do vetor D3. Porque, olha só, é como se fosse a sombra do vetor no eixo, tá? Então, aqui eu tenho D3x. Vou fazer exatamente a mesma coisa para o vetor y, tá? Traço a reta perpendicular ao vetor y em cada uma das pontas dos vetores. E aqui eu tenho, de um ponto a outro, o vetor que é o D3y, que é esse vetor aqui. Repara que esse vetor está apontando para baixo, porque a sombra da ponta da seta vai ser a ponta da seta que representa a componente, tá? Ó, ponta, 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 início, 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 início. Então, cuidado para não confundir, tá? Repara também, já dá para a gente perceber que eu tenho D3x positivo, apontando para o lado positivo do eixo, e D3y negativo, apontando para o lado negativo do eixo, tá? Bom, indo para a letra C agora, o que ele pede na C? Escreva os valores das componentes D1x, D1y, D2x e D2y, tá? Os valores das componentes. Repara que quando ele me define o vetor D1 e o vetor D2, além do desenho, ele também me dá o vetor através dos vetores unitários, dos produtos múltiplos dos vetores unitários. Então aqui eu já tenho a representação direta das componentes, olha só. Quem é a componente no eixo x é representado, no eixo x está o unitário i, e no eixo y está o unitário j. Então a componente em x para o vetor D1 vai ser 21. Então eu já posso escrever o valor de D1x, simplesmente olhando o valor aqui dele, ó, vai ser 21 km. E o valor da componente D1y segue o mesmo raciocínio. Só que agora o sinal negativo vai aparecer. Ok? Faz sentido, já que o vetor D1, se eu fosse fazer a decomposição, o y seria apontando para baixo. Estou falando do D1, ok? Então aqui também vai ser menos 21 km. Agora o vetor D2. Qual o valor da componente D2x? Tá? D2x é zero, porque não aparece aqui na representação. Poderia colocar 0 vezes i, ok? Então o valor dessa componente é zero. É nulo, um vetor nulo. E o valor da componente D2y é o vetor menos 30 quilômetros. Ok? Então está resolvida a C. Vamos para D. Vamos aqui para o outro lado. O que ele pede na D? Na D ele pede as componentes D3x e D3y. Então eu quero as componentes que eu desenhei aqui, D3x e D3y, ok? Que são as componentes do deslocamento D. Ora, pessoal, o que é o deslocamento D3? É a soma dos deslocamentos D1 mais D2. Mas como eu posso representar esses deslocamentos D1 e D2? O próprio exercício já me deu as representações através dos unitários. Então eu posso substituir elas aqui, tá? Então D1 será substituído por 21i menos 21j. Tá tudo em quilômetro, então só vou colocar o quilômetro no final, tá? Mais a representação de D2, que é menos 30. J. Não esqueça do unitário, tá? Isso tudo aqui, claro, na unidade de quilômetros, já que todos eles estavam em quilômetros, ok?
Então aqui, se você olhar, eu tenho 21i, não tem mais nenhum i, então o D3 vai poder ser representado por 21i. E aí eu tenho menos 21j, menos, mais com menos dá menos 30j dá 30 mais 21, 30, 40, 51. Então, menos 51j. Também quilômetros. Então, esse é o vetor D3. Mas ele não está pedindo o vetor D3, né? Está pedindo suas componentes. Ora, nada complicado. Eu já sei que as componentes estão representadas aqui, multiplicando os unitários, cada um dos unitários. Olha só, o D3x ele vai ter o valor de 21 km, enquanto o D3y vai ter o valor de menos 51 km. Então, estão aqui as componentes do vetor D3. Ok? Resolvido a D, vamos para E. Na E, ele vai pedir calcule o módulo de D3 e o ângulo que ele faz com o eixo AX, ok? Se você for representar o vetor D3, pessoal, olha só, dá uma olhada aqui no desenho. Eu tenho o D3, eu tenho a sua componente horizontal, sua componente vertical. Desse jeito que está desenhado, pode ser um pouco difícil de enxergar, mas eu consigo desenhar isso de outra forma, olha só. Eu posso desenhar D3 aqui. E os vetores, eles têm uma propriedade que eles são transladáveis. O que quer dizer isso? Quer dizer que você pode transladar, mudar a posição do vetor à vontade, contanto que você não rotacione ele. Você pode desenhar o vetor aonde você quiser, contanto que você não mude a sua inclinação, e ele continua sendo o mesmo vetor. Então eu posso, por exemplo, desenhar o vetor D3x aqui em cima e o vetor D3y nessa posição, olha só. D3y. Isso vai permitir que eu enxergue um triângulo retângulo aqui, cuja hipotenusa é o próprio D3. Repara que é a mesma coisa, eu só peguei esse cara e desenhei aqui. E peguei esse D3x e desenhei aqui. Ele ficou esse desenho. Então, olha só, ele quer o valor, o módulo dessa hipotenusa, tá? E ele quer também o ângulo que o D3 faz com a horizontal. Você pode responder esse ângulo aqui, tá? Ou você pode responder esse ângulo aqui. Eu vou calcular esse ângulo de dentro. Só repara que se você for dar o valor desse ângulo aqui, como os ângulos são medidos sempre nesse sentido anti-horário, por convenção, esse valor de ângulo na sua resposta final tem que ser negativo, porque você está rotacionando ao contrário, a partir da horizontal, olha só. Tá vendo? Está rotacionando no sentido horário, então esse ângulo tem que ser negativo se essa for a sua opção de resposta. Se a sua opção de resposta for outro ângulo grandão, suplementar, aí tudo bem, aí ele já tem um valor positivo. Mas a gente chega no ângulo depois. Primeiro você repara que aqui tem um triângulo retângulo. Então como é que a gente acha o valor da hipotenusa no triângulo retângulo? Ora, se você lembrar lá de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. E com as componentes de um vetor vai ser a mesma coisa. O módulo de determinado vetor ao quadrado é sempre a soma dos quadrados das suas componentes. Sempre, tá? Justamente por essa relação em que as componentes vão estar em eixos perpendiculares. É claro que isso só vai servir para quando você tem componentes em eixos perpendiculares, tá? Em outras situações que vão aparecer lá na álgebra linear, isso aqui já não vai valer. Mas nesses casos em que as componentes são perpendiculares, fazem 90 graus entre si, essa relação é sempre verdadeira. Então, qual é o módulo de D3? Qual é o módulo de D3 ao quadrado? Vai ser D3x, que é 21 ao quadrado, mais, aí eu tenho menos 51 ao quadrado, mas esse menos aqui não vai fazer diferença, certo? Já que eu estou levando ao quadrado, então menos ou mais aqui eu teria o mesmo valor. E aí eu vou fazer esse resultado, fazer a raiz desse resultado, já que tem um quadrado aqui. Bom, se eu fizer isso tudo, eu vou achar, aí você faz aí na sua calculadora para conferir, mas eu achei 55,15 quilômetros. Então esse é o valor, o módulo desse deslocamento D3.
ok? Aqui estou com o símbolo de módulo aqui. Poderia também escrever só o D3, tá? Normalmente é aceita esse tipo de representação para o módulo, como a gente fez aqui, por exemplo. Aqui eu estou falando só dos módulos, né? Por isso não tem a setinha em cima. Aqui também. Ele também quer o valor do ângulo de θ, mas eu, dentro do triângulo retângulo, além da relação de Pitágoras entre a hipotenusa e os catetos, eu também tenho a relação para os ângulos internos. Por exemplo, num ângulo interno qualquer, a exemplo do θ, o seno dele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Você pode escolher qualquer uma dessas opções. Eu vou usar o seno, tá? O seno de θ, esse θ, é o cateto oposto D3y, claro que aqui eu estou falando do módulo, tá? Sobre o cateto, ou melhor, sobre a hipotenusa, que é o D3. Então, aqui, substituindo os valores, eu tenho 51. Posso ignorar o sinal, tá? Eu estou falando só do módulo, sobre D3, que vale, acabei de achar, 55,15. Quando eu faço essa conta aqui, eu acho aproximadamente 0,925. Beleza, e como eu acho o valor do ângulo? Esse é o seno do ângulo. Eu quero agora o valor do ângulo θ. Bom, eu tenho que fazer a função oposta do seno, que é o arcosseno. É o arcosseno de 0,925. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é eu perguntar para a minha calculadora qual é o ângulo cujo seno tem esse valor. Como é que eu faço isso na calculadora? Bom, tem uma calculadora aqui. Dá uma olhada. Aqui eu tenho a função seno. Tá vendo? Sim. Embaixo da função seno eu tenho um sin elevado a menos 1. Aqui está representado dessa forma, mas é o arcosseno. Tá? Então o que eu vou fazer? Apertar o meu Shift, apertar a função seno a menos 1, que é o arcosseno, e vou botar esse valor, 0,925. E aí a minha resposta vai ser 67,67 aproximando graus. Ok? Aqui já está em graus a minha calculadora. Então esse é o ângulo necessário para eu ter esse seno. Ou seja, o seno desse ângulo é esse valor. Você pode fazer a prova real se você não acreditar. Olha só. Seno de 67,67, claro que está aproximado, vai dar 0,295. Olha só, que bonito. Ok, isso aqui você tem que lembrar, não se esqueça, esse aqui é o valor do θ, né? Θ. Mas eu vou botar uma linha aqui porque, na verdade, você não pode se esquecer que esse θ aqui tem que ter valor negativo, ok? Porque eu estou contabilizando ele no sentido horário. Então, o seu θ, o θ do ângulo D3 vai ser menos 67,67 graus, tá? Ele pede também para representar esse valor na figura. Como é que eu posso fazer isso? Bom, eu posso continuar aqui a horizontal, e aí esse ângulo entre o D3 e a horizontal, esse ângulo aqui é o θ, que a gente achou. Poderia calcular o outro ângulo também, olha só, que é o suplementar. Então é só você fazer 360 menos 67,67, tá? Finalmente eu tenho a letra F, mas a letra F ela pede apenas para a gente desenhar na figura os vetores posição do ponto A e do ponto B. Bom, os vetores posição do ponto A, posição é sempre relativo à origem, está aqui representado pelo ponto O. Então é o vetor que vai da origem até o ponto que você quer marcar a posição. Então esse vetor aqui é o vetor posição RA, e o vetor da origem até o ponto C é o vetor RC. Tá? Ele só pede para representar, não pede valor, então está resolvida a questão.